A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com a parte final. Acho que deu um problema na câmera e sobre os conselhos dos crentes. Eu estava na parte conclusiva, então eu estou aqui trazendo essa final B, é um complemento da parte final, na qual eu vou fazer uma menção à parte final de conselhos para as mulheres falsas crentes e perdidas, na qual eu tenho para ela a mensagem. Na parte finalzinha do vídeo estava no versículo 15 e 16, onde o apóstolo João fala da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. E eu quero fazer um comentário final com relação a esse aspecto da obra da carne manifestada através desses três vetores, que é as paixões dos olhos, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, o que consegue a maneira das falsas crentes se vestirem. E eu comentava a respeito de elas irem para a praia, e uma das coisas que o Senhor tem me colocado no coração é exatamente sobre esse aspecto de uma das obras da carne, que é lascívia, que vem do grego alcegeia, consiste em a pessoa perder a vergonha no vestir, especialmente no que concerne as mulheres do nosso Brasil e nas igrejas ditas evangélicas mundanas. Quando eu falo de crente falso, eu falo de pessoas que se dizem ser evangélicas ou servas de Deus, mas as suas obras, elas não, ou seja, as obras exteriorizadas, elas não revelam o nascimento, ou seja, o novo nascimento. E quando uma pessoa é serva de Deus, que verdadeiramente ela nasceu de novo, a primeira reação que o Espírito Santo provoca em uma pessoa é a vergonha e a realidade do pecado. Por isso que não tem como uma mulher dizer que é crente e não ter vergonha de exibir as coxas dela, o bumbum, a perereca, o seio, como eu digo, profanar o santuário, quem bota a porcaria dos brincos, dos piercing, maquiagem, tudo isso aí é mentira. Então eu tenho alguns testemunhos que eu já salvei no vídeo, no DVD, no CD, o pastor Kenzo Matsushi, o 1 e o 2 dele, a irmã Zípora Muxada e a irmã Eva Zirkov, que eu estou distribuindo para o pessoal aqui da minha rua. Eu sei que o irmão vão querer, mas não estou preocupado com ele não, porque com elas, que o propósito do servo de Deus é falar a verdade. Os profetas, quando Jesus estava perto de derramar o juízo, Deus estava perto de derramar o juízo, ele mandou os profetas alertar. Então o juízo de Deus vai começar a partir da grande tribulação, do arrebatamento para aqueles que são falsos, já vão começar a sofrer o juízo por conta do quê? Do peso de arrependimento de suas consciências, assim, vão sentir o recalque, né, nas suas mentes, porque eles sabem que eles perderam a salvação. E aí no arrebatamento, depois do arrebatamento, já vai esquentar. Então eu li aqui João 2, 1 João 2, 15, 16, 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, ou paixão. Mas aquele, também digo aquela, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu estava comentando com relação à maneira despudorosa, vergonhosa das mulheres ditas cristãs falsas se vestirem. Vou até reler o que eu já li nesse vídeo aqui, para você poder fazer um nexo entre essa parte final e a parte final B que eu estou fazendo agora aqui.
eu escrevi aqui um conselho para ela assim: para você que é mulher mundana, diz que é crente, mas é mundana. Por fim, recomendo que se arrependam e voltem para Jesus. Pare de se levantar contra a palavra de Deus e também deixem de ser uma leve trás dos vizinhos, das coisas que ocorrem na igreja. Deixe de ser fofoqueira, respeite e cuide dos seus maridos, filhos, de sua casa material e a sua casa espiritual. Não vá mais para a praia exibir o seu corpo seminu. Lembre-se que as crentes de antigamente não iam à praia. Volte a usar vestidos compridos, escuros, que não sejam transparentes, longos, o suficiente para cobrir as suas pernas, nádegas, coxa, e que não sejam lascados ou colados, para mostrar o formato da calcinha. Tem cara que eu já pesquisei na rua, que adoro ver aquela mulher com fio dental, aquela coisa apertadinha que mostra o contorno do bumbum dela. Isso é espírito de pombagira do inferno, né? Não pode ser colado, lascado ou transparente. Vista-se como uma filha de Deus e não como uma filha de Satanás, ou filha do mundo. Lembra-te do que diz a Bíblia em 1 João 2:5, 2:15, 16. Arrependa-se hoje. Volta a ocupar seu tempo na oração, jejum, leitura bíblica, no evangelismo e com as coisas de Jesus Cristo, aguardando a sua volta. Maranata. Se algum de vocês aqui da minha rua tiverem coragem de assistir esse vídeo, eu vou falar para vocês que vocês vão cair do cavalo. Primeiro, vocês pensam que eu tenho raiva de vocês. Eu não tenho. Eu choro tanto por vocês. Eu tenho pena de vocês. Porque eu sei que vocês estão enganados. Já falei aqui na rua, boto minhas placas aí, vocês não acreditam. Sabe por que vocês não acreditam? Porque o diabo cegou o entendimento de vocês. Vocês conheceram a verdade, deixaram a verdade, agora vocês estão no engano. O Senhor me disse que aqui nessa rua, até aquela esquina, há 5 mulheres que têm espírito de Jezabel. Ele me disse quem era. São tudo dessa Assembleia de Deus aí mundana. E disse que os maridos delas têm espírito de Acabe, aquele covarde, medroso, calça frouxa, que pode ser bom para brigar, mas para fazer com que a mulher obedeça a palavra de Deus, não deixar expor o corpo dela para os homens ficarem olhando, eles não são bons. Então, meu conselho para você, e a minha verdade, eu não tenho raiva de vocês, eu tenho pena de vocês. Porque quando eu escrevi essas coisas aqui no meu portão, foi amando de Deus. Aí não tem nada contra a palavra de Deus. Tudo aí, se vocês lerem, vocês vão ver que o propósito é despertar vocês para se arrependerem do pecado da lascívia. E também o pecado que é feito contra o corpo. Quando você fura a sua orelha e enfia essa porcaria desse brinco maldito, eu já fui arrebatado no céu, não vi nenhuma mulher lá de brinco, tudo naturalzinho. Quando você enfia essa porcaria do brinco, do piercing na tua orelha, tu está profanando o santuário de Deus. Quando você vai para praia lá com o teu bumbum exibindo, mostrando aí sua genitália, tu está sendo um instrumento do diabo, tu não é servo de Deus. É por isso que eu digo para você. Vamos imaginar que você esteja lá na praia, com o bumbum para cima arrebitado, tomando sol. Jesus vem, tu vai subir? Não vai, porque tu está na prática literal do pecado da lascívia. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Eu não tenho raiva de vocês, eu não oro para Deus matar vocês. Eu oro para que Deus abra os olhos e vocês se arrependerem. Eu sei que o diabo sopra na mente de vocês. Aqui na minha rua tem uma que o diabo já me disse que o diabo sopra na mente dela para disseminar contenda no meio das mulheres aqui que são Jezabéis, e vocês vão na pilha dela. Me ajude a oração, você sabe que essa mulher, vamos orar para Deus libertar ela do engano, porque ela está enganada. Ela tinha tudo para ser uma serva de Deus, por causa desse ódio que ela sente por mim, porque eu sou um profeta do Senhor. O profeta não é para profetizar bênção, não. É para profetizar, falar aquilo que Deus manda. É o profeta que é chamado para exortar. Então nós estamos na época dos dias de Noé, como Jesus falou assim: como foi no dia de Noé, assim será no dia do Filho do Homem. O dia do Filho do Homem não é só o dia que ele estava na terra, não. Só o dia, desde o dia que ele começou a pregar até o dia do arrebatamento. Nós chamamos de dispensação da graça. Quando Jesus arrebatar, está encerrado o tempo da graça. O testemunho do pastor Yosef, que tenho aqui comigo, é o Yosef Zog Britna, um judeu. O senhor fala isso com ele, mostra isso para ele. Você disse que a época da graça começa com Jesus e termina com o arrebatamento. Segunda coisa,
Vou falar mais uma vez para vocês sobre as calças compridas que você veste, as bermudinhas. Se Deus falasse com vocês, Ele iria falar que vocês iriam para o inferno. Se Ele disse que vocês não vão subir, vocês estão errados. Então, vou repetir mais uma vez. Vocês que usam calça comprida, vocês são falsas. Vocês não foram convertidos, vocês são desviados. Então, vocês vão para o inferno simplesmente por vocês botarem essas calças aí que vocês andam na rua, que eu vejo muito vocês protuberantes, salientes. Façam jejum, façam oração e pedem Jesus. Me liberta, porque se vocês não quiserem que Ele liberte, Ele não vai libertar. Eu tenho orado com o Senhor, meu servo. O Senhor me disse, eu só liberto se elas permitirem. Deus não salva ninguém da mala. Deus salva quando a pessoa voluntariamente reconhece que é um pecador e se arrepende dos seus pecados. Ok? Então eu quero concluir aqui dizendo para você. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. E saiba que eu não tenho raiva de você, eu tenho pena e tristeza. E eu estou orando para Deus libertar vocês dessa dupla maldita, porque quando vocês botam o bumbum de vocês em saliente, quantos outros não cobiçam vocês? Você não sabe isso, mas eu sei. Então tome vergonha na cara, se arrependa e voltem a ser a mulher de Deus, porque o Jesus de vocês não é o meu. Porque o meu Jesus, Ele não permite, Ele não avaliza uma mulher botar a calça comprida, bermudinha, para mostrar o contorno da bumbum, do bumbum, da perereca, né, os contornos da coxa. O meu Jesus não é esse daí não, por isso que aquela filha de aquela Jezabel falou que esse não é o meu Jesus. De fato ela falou a verdade, porque o meu Jesus não é o Jesus dela. O meu Jesus, Ele é santo, 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 santo. Aí filho do meu Jesus, ele não bota calça comprida, não bota bermudinha, como eu vi essa mulher essa tarde, e tem vergonha na cara de exibir o bumbum. E tem humildade de reconhecer que está errado, não querer confrontar o profeta do céu. Mas um dia, se vocês não se arrependerem, que eu espero que vocês se arrependam ao tempo, vocês vão para o inferno, que eu não quero que você vá para lá, mas se você morrer sem Jesus, vocês vão para o inferno. Aí vocês vão lembrar de tudo que eu falei, cada minutinho, aí lá será tarde demais. Agora eu quero falar a última parte, que é mensagem para as mulheres ímpias, né? Minha senhora e minha senhorita. Dirijo a você essa parte final. Né? Por que com você eu falo diferente? E com as mulheres que não são crentes, que são crentes falsos, eu falo no duro? Porque elas conhecem a verdade. Você não conhece. Vocês podem ir lá, ir para a missa de você lá, que é uma religião maldita, o catolicismo. Porque, sabe por que é maldito? Porque ele não liberta vocês. O caminho de Jesus é uma religião verdadeira e pura, que prega Jesus, ela liberta as pessoas, transforma. Meu pai era macumbeiro, fumava, bebia. Meus irmãos bebiam, fumavam, traziam suas esposas, Deus libertou todos eles. Então, onde Jesus está, Ele liberta. Então, vocês que ouviram falar de Jesus, tem a Bíblia aberta no Salmo 91, vão lá de manhã para a missa, depois voltam a ver novela imunda, com essas calças bermuda apertadas, tudo que eu falei que vocês usam aqui com relação às vestimentas, essas mulheres falsas crentes, elas usam. Só que elas usam porque o diabo induz, vocês usam porque vocês estão ainda presas à velha natureza. Jesus não libertou vocês, porque vocês não tiveram um encontro com Jesus. E esse conselho que eu dou para vocês, essa mensagem, toda ela é voltada para vocês se arrepender. Ao final dessa mensagem, eu vou expor mais uma vez para vocês como é que você faz para serem salvas e ser libertas. Então, me acompanha aqui. Se a senhora ou a senhorita está assistindo este vídeo e ouvir até aqui, e ouviu até aqui, é porque o Espírito Santo tocou no coração para que ouça as verdades aqui contidas. E se crê nos conselhos que eu vou lhe dar, e crê de todo o coração, Jesus te dará a salvação. Ao final eu vou falar para a senhora e para a senhorita o plano da salvação, muito simples de entender em 5 fases. Quando eu prego nos ônibus, nas ruas, os caras são bandidos, tudo eu uso esse mesmo técnico que Deus me ensinou. Esse é o memento. Então lá vai o segundo conselho. A Bíblia, e não uma religião, contém o plano da salvação para a mulher e também para o homem. Esta é a primeira verdade que a senhora ou a senhorita deve crer. Então, a primeira verdade que a senhora deve saber é que só na Bíblia está contido o plano da salvação que eu irei explicar para as senhoras e senhoritas ao final desse conselho. Segundo conselho, segundo a Bíblia, só o Senhor Jesus Cristo pode salvar e tem o poder para isso. Né? Eu vou ler para a senhora aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, se não tem Bíblia Católica, pode abrir aí. Como está aqui, está na Bíblia Católica, capítulo 4, versículo do 8 ao 12. Preste bem atenção aqui e começa a mostrar
Quem fala isso aí é o apóstolo Pedro. Pedro não disse que ele é a porta. Todo cristão salvo em Cristo, ele é uma pedra. Pedro disse que Jesus é a pedra. Então diz assim, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais, ou seja, líderes do povo, ele falando para os judeus, e vós, anciãos de Israel, que seriam os líderes espirituais, os presbíteros, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício que Pedro havia curado um homem que estava há um monte de anos na porta do templo de Formosa, eles ficaram pirados. Como é que Pedro curou? Mandou aquele homem se levantar e ele ficou curado em nome de Jesus. Então Pedro diz assim, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que nasceu na cidade de Nazaré, aquele a quem vós crucificaste, tem até uma música da igreja católica que fala assim, só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Mentira católica, e ela cantava essa música, eu lembro, quando era criança. Eles, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, em nome de Jesus, é que este homem ou este está são diante de vós. Olha que Pedro diz aqui, esse versículo 11 que eu vou ler, ele joga por terra essa mentira que o catolicismo diz que Pedro é a pedra principal. Pedro é uma pedrinha como eu sou, como todo cristão verdadeiro é. Pedro diz assim, ele, quem ele aqui é Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, que são os judeus, a qual foi posta por cabeça de esquerda, ou seja, colocada como uma pedra principal. Olha que Pedro diz, aqui joga por terra essa mentira, que os padres dizem, tudo com Jesus, nada sem Maria, Maria não pode salvar. Pedro diz assim, e em nenhum outro há salvação. Aqui, olha que o pronome aqui, indefinido, está em nenhum, né? Nenhuma. Outro, não é outra, há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, plural, ou singular, singular, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, você vai ver aqui, que só tem que crer na Bíblia, que é a primeira verdade que eu falei para a senhora, ou senhorita, que a salvação é única e exclusivamente por meio de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus, Maria não é Deus. Os católicos dizem que nós odiamos Maria, pelo contrário, nós amamos mais Maria do que você, porque nós colocamos Maria na posição que a Bíblia coloca Maria, que é uma serva humilde, que ela diz assim, a minha alma agradece a Deus, o meu Salvador. Como Maria disse que Deus é o Salvador dela, se ela não fosse sem pecado? Né? Porque ela veio de um pai que foi pecador, então ela teria que nascer de outro Adão que não pecou, porque Maria é descendente de Adão. E aí, como é que fica isso, padre católico? Ela teria que ser santa de infinito, não. Ela nasceu de pai pecador, então é porque ela diz assim, a minha alma agradece a Deus, meu Salvador. Então diz para a senhora que a Bíblia diz que só Jesus salva. Segunda verdade, o terceiro conselho, não há pecadinho nem pecadão, mas pecado. Então só tomar uma cervejinha, tomar um copão, é pecado do mesmo jeito. Romanos, capítulo 6, versículo 23, eu sei de cabeça, a senhora pode abrir na sua Bíblia, e leia em nome de Jesus. Capítulo 6, versículo 23 diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado, não é de um pecadinho, é um pecado, vem do grego amartia, é a morte, ou seja, qualquer pecado, se em maior ou menor quantidade, se a pessoa não se arrepender e entregar a vida para Cristo, ele está morto, separado de Deus. É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por meio de Maria, não. Pois Cristo Jesus, nosso Salvador, mais uma vez, minha amada, que é católica, feiticeira, umbanda, candomblé, ateus, adventistas, maldita aí, né? Jesus é o caminho. Ele não fala aqui que é Maria, diz que é por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quarto conselho, de acordo com a Bíblia, o salário do pecado, ou seja, o resultado que a senhora ou a senhorita receberão por continuarem vivendo nessa vida de pecado é a morte. Que morte é? Mas todo mundo vai morrer, morre. A palavra morte vem do grego thanatos, quer dizer separação. Há três tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física
Enoque e Elias não morreram até hoje. Então, todos aqueles que estiverem vivos por arrebatamento, eles não sofrerão a morte. Mas todos que até hoje morreram, eles morreram fisicamente, tanto os salvos como perdidos. O que é morte espiritual? É a senhora que não tem Cristo como seu Senhor Salvador, bebe, fuma, vê novela, anda com roupinha apertada. A senhora está separada, ou seja, morta espiritualmente. Muito embora a senhora esteja viva fisicamente, mas espiritualmente a senhora está morta. Ou seja, separada de Deus por causa dos seus pecados. E o que é morte eterna? Se a senhora morrer sem Jesus Cristo, a senhora não vai para o purgatório, porque não tem purgatório na Bíblia. Peça para o Pai lhe mostrar a palavra purgatório na Bíblia. Não tem, ele é mentiroso. Foi criado pelo catolicismo romano. Não tem na Bíblia. Então, se a senhora morrer sem Cristo, sua alma, o seu espírito volta para Deus, o seu corpo é sepultado, se tiver esse privilégio, e a sua alma vai para o inferno, onde o demônio fica torturando, estuprando um monte de coisa. Aí a senhora vai esperar Jesus ressuscitar os mortos para julgar e lançar sua alma no lar onde for. A senhora entrega a vida para Jesus, a senhora morre levada pelos anjos para o seio de Abraão, para estar lá no paraíso, onde Jesus guarda todos os salvos, não dormindo como ensina essa mentira dessa maldita seita dos adventistas, mas conscientemente. Quando Abraão testou de rico e Lázaro, Abraão não estava dormindo, nem o rico nem o Lázaro estava dormindo. O Lázaro estava vivo no seio de Abraão, falando com Jesus e com Abraão, ok? Falando com Abraão, perdão. Então, aqui diz que a morte, ela veio por causa do pecado. Quinto conselho, todos pecaram, e é por isso que a senhora ou a senhorita precisam arrepender-se de todos os seus pecados, abandonados e crer no sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Não crê essa mentira das velas que os padres acendem. Olha, missa não apaga o pecado de ninguém, acender vela não apaga o pecado, é mentira. A Bíblia diz que se não andarmos na luz, como Cristo Jesus na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a única ferramenta que purifica o nosso pecado é somente o sangue de Jesus Cristo. Então, acender vela, rezar, Pai Nosso, Ave Maria, se não perde o pecado de ninguém. Sexta verdade, a Bíblia diz: a salvação é de graça, pois quando se crê, nossos pecados são justificados pela graça, pela remissão do sangue de Jesus derramado na cruz. Em Romanos 3, 24, eu vou ler aqui para a senhora. Diz assim: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que é justificar? Se você é macumbeira, feiticeira, bandida, ladrona, adúltera, você, assim, Senhor Jesus, aquele pastor falou que se eu crer no teu sacrifício, todo o meu coração sou perdoado de todos os meus pecados. Ele falou, é verdade. E ele fala com você. Sabe o que ele fala contigo? Porque você está no pecado. Você crê nele pela fé, não precisa de falar contigo. Você crê no que eu estou te falando, se arrepende, aí vai sentir vontade de chorar. Vai, o teu coração vai ter aquele calor. Aquilo é o Espírito Santo entrando em você. Vai libertar você das vestes imorais, dos brincos, dos batons, cabelo de chapinha, se for lésbica. Vai te libertar desse espírito das trevas, vai sair do teu corpo, porque quando você se arrepende, as trevas têm que meter o pé e Jesus entra. Aí ele vai transformar. Aí todos os teus pecados, todos, 100%, ele considera que você nunca tivesse praticado. Isso é maravilhoso. Ó. A praga do espiritismo, o cadezinho, diz, não, tem que... É a lei do karma. A Bíblia não ensina isso, porque o espiritismo prega você se auto-salvando. A cada vez que tu morre e reencarna, vai para o profissional. A Bíblia não ensina isso aí, não. É por isso que o espiritismo é uma doutrina diabólica, assim como a doutrina do purgatório é diabólica também. Eles tiram o mérito da pessoa de Jesus. Sexto conselho. E ali aqui, Romanos 3, 24. Sétimo conselho. Creia que a Bíblia diz que a salvação é de graça, não é por meio das obras, como ensina erroneamente o catolicismo romano. Vou ler para a senhora em Efésios, é no Novo Testamento, depois de Gálatas e de Filipenses. Capítulo 2, eu vou ler, versículo 28 em diante. Efésios, 2, 8 e 9. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, imagina um cara rico como Eduardo Cunha, que era bandido, crente falso, né? Ele queimou o filme de Jesus, a igreja evangélica, a igreja verdadeira. Ele pagaria com o dinheiro da salvação. E o cara que era do muquista da favela lá, mora num barraco que não tem condição de pagar, como é que ele ia ser salvo? Por isso que
Para Deus não importa a sua condição social, a cor da sua pele, sua estatura, se tem dinheiro ou não tem, para Deus não vale nada. Porque é certo que para esse mundo nada trouxemos e é certo que dele não a levaremos. Então aqui diz que a salvação é de graça, por meio da fé. Então o que o catolicismo romano ensina, o budismo e outras coisas que tem que fazer pós-obra, é mentira. Não cria nele, cria na Bíblia. Oitavo conselho, a Bíblia diz que se a senhorita não crer desse jeito, vocês já estão condenados. Ou seja, a senhora não está errada, a senhora já está condenada. Porque se morrer, já é levada para o inferno. Vou ler para a senhora aqui, que é para não dizer que eu estou inventando. Evangelho de João, Mateus, o Novo Testamento, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João. João é o quarto dos evangelhos. Capítulo 3, versículo 17, 18 ao 21. Vamos ler a partir do versículo 17. Estou terminando aqui, um pouquinho de paciência. Diz assim, vou ler a partir do 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha, não é Maria, é Jesus. Para que todo aquele que nele crê, que a salvação é para qualquer um, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio não para condenar. Quando ele vinha, agora ele veio para condenar. Quem crê nele não é condenado, não é crer só por acreditar, é crer e se arrepender. Mas quem não crê já está condenado. Esse é o versículo 18. Por quanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E o que é a condenação? A condenação é esta. Ok, 2 pontos. Que a luz que é Jesus veio ao mundo e os homens e as mulheres, né, a mulher que também, amaram mais as trevas, mais o carnaval, mais a cerveja, mais o cigarro, mais o lesbianismo, mais a novela imunda, do que a luz. Por quê? As suas obras eram más. Porque todo aquele e aquela, que faz o mal, que bebe, fuma, tu odeia a luz. Não é com você fazer o mal e dizer que ama Jesus. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Por isso que o pastor verdadeiro, ele denuncia o pecado. Se você é uma pessoa que é cristã e for luz, vai pensar, olha, você se levar tudo para o inferno. Você beber não vai para o inferno. Botando shortinho vai para o inferno. Então, ele reprova a luz, quando ele fala luz, ele fala dos crentes. Por isso que o crente, quando denuncia o pecado católico, ele não está julgando. Ele está mostrando para ele que aquele ato dele leva ele para o inferno. Aí o diabo usa o católico para dizer, não está me julgando, não estou julgando você. Eu estou reprovando as suas obras. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 20. Diz, mas quem pratica a verdade, que é o crente verdadeiro, vem para a luz, a fim de que as obras sejam manifestas. Um crente não bebe, um crente não fuma, um crente não anda com o shortinho apertado, não põe casa comprida, não vai para a praia. Porque isso é vergonhoso para Deus. Porque suas obras são feitas em Deus. Então, andar com roupa decente é de Deus. E a feira não compra decente, mas elas querem as imagens de escultura que é pecado. Os padres transam com ela, que eu sei nos conventos acontece. Ela fica rezando para uma repetida, que tudo é idolatria, que é pecado. Então não é um conjunto, não adianta você botar um vestidão e roubar, mentir, transar, como as filhas lá que os padres transam com ela. Você disse, tem o testemunho da irmã Dalma de Oliveira e de outras irmãs aí, de uma feira nos Estados Unidos, que ela passou tudo por isso. Nos conventos de clausura, os padres lá estupram as filhas, tendo que eles têm o corpo santo, santo nada. E aí as filhas ficam grávidas e eles botam num poço de calcário para destruir as criancinhas. Isso é verdade, eu sei disso. Então, a senhora já está condenada. Falo isso com tristeza, mas a senhora pode se arrepender, entregar a sua vida para Jesus e morar no céu, como eu vou. Né? Penúltimo conselho é, não busque Jesus nas igrejas onde as mulheres se vestem do jeito que a senhora ou a senhorita se veste, cujos pastores só falam de dinheiro ou prosperidade. Ó, igreja do Malafaia, todas as congregações dele, não vá. Do R.R. Soares, Adventista, Testemunho de Jeová, o Valdomiro Santiago, Brasil para Cristo, a Universal do Reino do Deus desse século, do Macedo, aquele Ageno Duque, essas que a mulher se veste de maneira despudorada. Essas igrejas batistas mundanizadas que estão aí, a maioria das igrejas tradicionais, que é a presbiteriana, a metodista, a batista, a minha denominação Assembleia, que eu sou do nome tradicional, e a congregacional, estão se apostatando. Então, procure nessa denominação que eu falei, essas 5 aqui, onde a mulher não usa um brinco, não usa calça comprida, nem bermudinha. E que tem uma maneira só de se vestir, porque tem muita mulher aqui na rua, eu falo das mulheres falsas crentes, na rua elas vestem igual a senhora, mas no domingo não vestem, são falsas, são piores do que vocês, por isso que eu falei, vocês são católicos, vocês têm uma cara só, a gente vocês andam na rua, do mesmo jeito,
se são sinceros. E essas crentes falsas, ela mostra para vocês o evangelho falso que é o diabo que coloca nela. E os pastores sabem se falar, ela não vai atrair pessoas para dar o dízimo. Né? Ontem no supermercado eu tive uma prova disso, que a mulher, ela disse que não tem religião, mas ela contribui para o Cordocina Malafaia. Digo, tá vendo? O evangelho da salvação não entrou no coração dela, mas o evangelho da prosperidade que o Malafaia prega, que é um desviado do evangelho, ele é um cão. Cão, ele chama os falsos obreiros. Cão come tudo. E o alvo dele é dinheiro. O Malafaia ele não está preocupado com a salvação. Né? Ele passa a bandeira do homossexualismo para atrair as pessoas para ele ter ibope, para tomar dinheiro. Né? Tem um vídeo dele aí que o irmão da presbiteriana ou da metodista refuta ele, arrebenta com ele o livro que ele mostra do Kenneth Hagin, tudo de prosperidade, mentiroso. Eu vou achar o vídeo aqui e vou postar aqui no meu canal para você assistir. Então, não vá buscar dentro dessa igreja aí, porque você vai estimular o teu evangelho misturado, mundano. Procura uma desenho conservadora, uma assembleia daquelas pequenininha, igrejinha pequena, que o pastor lá, as mulheres são humildezinhas, isso que foi contra a salvação. Porque essas igrejas grandes estão tudo depravado, mundanizado, parece uma passarela de desfile de moda. Isso não é o evangelho de Jesus. O meu alvo aqui é pregar para a senhora a salvação. Eu não quero que a senhora vá para o inferno, eu quero salvar para o céu, porque Deus me arrebatou no céu. Eu tinha uma visão quando eu tinha 7 anos de idade, depois me arrebatou fazendo cirurgia no meu corpo, quando eu tinha uma posição de arrebatamento assim, um lugar. O céu é muito lindo. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, no dia 27 de novembro, às 6h47 na rua Macapá, um quarto lá na Rua Iguaçu, eu vi Jesus dando todo, Jesus é lindo, maravilhoso, todo reluzente. O olho dele é como foi luz fluorescente. Depois eu conto, se vocês quiserem que eu conto. Então, meu alvo aqui é dizer para a senhora, lhe recomendar, lhe aconselhar que a senhora não vá buscar Deus de igreja grande, onde a mulher se veste tudo depravado. Jesus falou que nós conheceríamos os frutos, a árvore pelos frutos. Como é que a mulher tem uma maneira de se vestir? Na rua de segunda a sábado e domingo vai para a igreja de outra maneira. Jesus está em todo lugar, ele vê tudo. Então ele quer que nós sejamos santos. Santo deve ficar igual a Firaola, não. É ser separado, diferente do mundo. No vestir, no falar, nas coisas que a senhora assiste. Isso que é pecado, filme pornô, novela imunda, filme pornô, filme moral, desenho moral, nada disso. Né? Ver filme pornográfico, fazer sexo oral, não, tudo isso aí é pecado. Né? Eu tenho um canal, um vídeo que eu fiz sobre isso aí. Então o meu alvo aqui, só entender o que é o evangelho. O evangelho é renúncia. É morrer para o mundo e viver para Cristo. Esse mundo aqui é passageiro. A senhora vai ver que isso aqui te dura no máximo 80 anos, 90, depois morre. Aí vai passar uma eternidade, ou no céu ou no inferno. Então o que é melhor, a senhora sofrer aqui e ir para o céu com Jesus, ou gozar aqui e ir para o inferno? Eu prefiro sofrer aqui com Jesus e ir para o céu. Esse que é a coisa que eu quero que a senhora aprenda. Né? O último conselho é assim: se a senhora ou a senhorita entregarem a vida ao Senhor Jesus Cristo, façam de tudo para nunca mais se desviar. Pois quem se desvia, a sua condição é pior do que aquele que nunca aceitou Jesus Cristo. Pois o inferno é real e o purgatório e o espiritismo é uma mentira. Judas diz aqui na palavra dele, vou ler para a senhora aqui em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, lá no Novo Testamento, capítulo 2 Pedro, capítulo 2, do 20 ao 22. Vou ler para a senhora aqui. Diz que era melhor não ter conhecido a Cristo do que se desviado do santo mandamento. Vamos ler aqui. Ler aqui no finalzinho. 2 Pedro, capítulo 2, deixa eu ver para a senhora. A partir do 20. 2 Pedro capítulo 2, o 20 fala assim: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, que é todo carnaval, cerveja, bebida, praia, essa mulher tudo aí, pelo conhecimento de quem a senhora vai escapar do pecado, por essa verdade que estou lhe falando, aqui da Bíblia, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, que a senhora cedeu para o pecado, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão ou o cachorro voltou ao seu próprio voo, e a porca lavada ao espojadouro de lama.
Então aqui está dizendo assim, se ela se desviar do Evangelho, isso aqui é para a senhora. Essas mulheres que eu falei que cantam tudo, não são desviadas. Que nem o William fala, perdidas na casa do Pai, estão dentro da igreja lá de local, que é a denominação, mas estão fora da vontade, elas vão para o inferno, porque elas são culpadas duas vezes. Primeiro, que elas servem um referencial para você errado de Cristo. Aí você quer, eu quero ver mais light. Essas pessoas aí, esse de falso do Malafaia, Tuninho, Jorge, esse pessoal aqui, os batistas de casa apertada, que diferença tem essa mulher? Só vem lá de brinco, boca pintada, cabelo de chapinha, calçadinha apertada, mostrando a perereca, o bumbum, o seio de fora, vai na praia tomar banho. Você vende de objeto de cobiça para os homens, porque eu não quero pedir desculpa a senhora não. Seja sincero, a senhora botar uma roupa decente, os homens que são tarados na rua, olham para a senhora, não vê seu bumbum, não vê nada, como é que eles vão ser incitados a dizer o seu corpo? Agora a senhora bota a calça comprida, apertada, o short apertado, a perereca de fora, o homem vai olhar esses caras fogueiros, vai olhar para a senhora e vai lhe cobiçar. E seu marido, como é que ele fica diante disso aqui? Isso é coisa do diabo, porque o homem que é macho mesmo, ele não deixa a mulher ser exibida na rua, para os homens ficarem cobiçando o corpo dela. Eles fazem isso porque não tem Jesus. Então, se só tiver um esposo, peça para ele assistir esse vídeo, mostre para ele, esse pastor aqui é verdadeiro. Eu não tenho medo de falar a verdade. Isso não é irrespeitoso, não é crime. Eu estudei direito, eu conheço muito bem. Eu falo até meio errado, que é para não provocar nas pessoas o sentimento de inferioridade, né? Que é para todo mundo me ouvir e entender. Não vai simples, precisa falar muitas palavras rebuscadas. Então eu conheço o que o direito me outorga de liberdade para eu falar. Então quando eu dentro no pecado, eu estou usando a liberdade religiosa para expressar o erro, para que a senhora não morra para o inferno. Nenhuma lei está acima da salvação. Se por eu falar a verdade para a senhora, fica meio magoadinho, mas isso implicar a salvação para a senhora, Deus fica feliz e eu fico feliz. Eu não tenho medo de ser preso nada por falar a verdade. Então meu propósito aqui é que a senhora se arrependa a partir de hoje. A senhora não use mais essa roupa aí para o seu corpo ficar exibido para os homens se cobiçarem, principalmente se a senhora for casada, porque a senhora está desonrando seu marido. Seu marido diz, amor, não vou usar mais assim não. Se ele ama a senhora de verdade, ele não vai achar bonito só exibir seu bumbum para os homens ficar olhando. Porque a Bíblia diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quando os adultos e aos que se dão a prostituição, Deus julgará. Quando o casal casa, vou assim arredondar, a mulher só tem que ter o corpo dela para o marido dela, para outros não ficar olhando não. Isso aí é espírito para o marido, é diabo colocando na cabeça dos homens para eles acharem bonito. Não faça assim. Deus não fica feliz, ela não vai para o céu dessa maneira. Ok? Então, por fim, a Bíblia diz que a vida do cristão autêntico não é um mar de rosas, mas muitas aflições. Basta ter bom ânimo e confiar em Jesus. Eu vou ler aqui para concluir, depois eu explicar o plano da salvação para a senhora. Salmos 34, versículo 19. Salmos é depois de Provérbios. A senhora que é católica, tem a Bíblia aberta no Salmo 91, né? A senhora tem que praticar o que está ali. Não, aquilo não salva, a senhora não cura, não protege. Protege se a senhora tiver Jesus. Então, Salmos 34, vou ler aqui para a senhora, versículo 19. Diz assim, Salmo 350 capítulos. Olha o que a Bíblia diz. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, Deus, né, o livra de tudo. Então, esse evangelho que o Malafaia prega aí é mentira. Que o R.R. Soares pega o Macedão, o Valdomiro Santiago, que ele tomou a faca lá no pescoço, acho que lá na armação dele, é mentira. A vida do cristão é de luta, sofrimento, porque quando chegar no céu nós vamos ter gozo eterno. Então aprenda isso aí. O segundo texto que eu quero ler para a senhora é João 16, 33, diz assim, Jesus falou, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Então Jesus lhe dá bom ânimo para a senhora vencer a dificuldade. Fique perseverante até o fim. É até morrer e Jesus nos arrebatar. Não desanime com meio da luta. Corre com aquelas crentes quando as pessoas se converter a Jesus. Corre com as irmãzinhas que são fiéis. Por isso que a senhora procurou uma guia verdadeira, onde tem poucos bem, mas as irmãs são de oração simplesinha. Aquela deu tem a oração dela. Ó, então Mateus 10, que é o primeiro livro do Novo Testamento, versículo 22. Vou aqui para a senhora, mas estou concluindo. Vou falar para a senhora o plano da salvação. Diz assim, e odiado, Jesus falou, e odiado de todos sereis, por causa do meu nome.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, Mateus 24, 13 também nos diz uma palavra maravilhosa. Creia só na Bíblia. Só crendo na Bíblia, você não vai ser salvo. Deus transforma a sua vida, como transformou a minha. Mateus 24, 13. Estou um pouquinho rouco. Cheguei da igreja há pouco. Foi bênção. Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só que antes eu quero ler para a senhora o versículo 11 e 12 que Jesus falou. Jesus falou assim: e surgirão muitos falsos profetas, Macedo, Malafaia, Soar e Chorão, e enganarão a muito. Olha o que o Macedo tem enganado de pessoa, o que esse Soar tem, esse Chorão, esse Valdomiro Santiago, esse Silva Malafaia não está no gibi. E diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos crentes esfriarão. Hoje em dia só não vejo os pastores pregando como eu prego, porque eu sou um dos únicos que prega assim duro. Talvez o Paulo Júnior também prega, mas eu prego como Jesus me coloca, a verdade nua e crua. Então, persevere até o fim. E o último versículo que eu quero ler para a senhora está em Marcos 13, que é uma cópia desse. Jesus falou, nos evangelhos de testemunho do que Jesus falou. Marcos capítulo 13, versículo 13, já vou falar para a senhora o plano da salvação. Jesus falou assim: e sereis odiados de todos por amor do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vou explicar agora para a senhora o plano da salvação. Toda salvação é dividida em 5 fases. Mas nós temos 5 pontos no corpo: a cabeça, os 2 braços e os pés. Você vai decorar molinho, os 5 dedos da mão. Eu faço uma analogia com uma doença. Doença, receita, médico, remédio e resultado. Repetindo, numa ordem diferente: doença, remédio, médico, receita e a cura, que é o resultado. O que é a doença? É um pecado. Eu disse para a senhora que não há pecadinho nem pecatório. A Bíblia diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então a doença é o pecado. Qual é o remédio? O remédio tem que ser prescrito por um médico. O remédio é o sangue de Jesus, que apaga, purifica o nosso pecado. Quem é o médico? Jesus Cristo. Qual é a receita? É a senhora ouvir, crer e confessar. E qual é a cura? A salvação. Então, repetindo: quando a senhora está doente, a senhora crê que o médico tem um remédio por meio de uma receita que a senhora tomar de acordo com a receita, a senhora vai ter o quê? A cura. É assim que é o pecado. Nós estamos doentes, ou seja, a pessoa de Jesus, ele é um doente espiritual, ele não tem salvação. Se ele não tomar o remédio, ele vai adoecer e vai morrer. Então, qual é o remédio dele? Para essa doença, que é o pecado, ser coberto, perdoado através do sangue que é dado por Jesus. Então Jesus é o médico, ele diz: ó, o meu sangue purifica você de todo o pecado. A Bíblia diz assim: se andarmos na luz como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, entendeu? A doença é o pecado, não importa o tipo de pecado. O remédio é o sangue de Jesus. Quem é o médico é Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. E a receita? A Bíblia diz: de sorte que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu falei nesse vídeo aqui para a senhora, eu mostrei que Deus criou o inferno, criou o céu, que para escapar do inferno tem que ser através da salvação por meio de Jesus. Então a receita: a senhora está ouvindo o que eu estou falando, se crer, se arrepender, será salvo. O que é o resultado da cura? A salvação. Entendeu? Então, que Deus lhe dê graça, creia no evangelho que eu prego, assim como não sou só eu que prego a verdade, não. Eu tenho um pouquinho na terra que prego. Se a senhora quiser morar no céu, largue tudo que é pecado, de tudo. O evangelho de Cristo, ele liberta a senhora de tudo: do batom, da calça comprida, do salto alto, porque o salto alto, ele é o bumbum da mulher saliente. A calça comprida, apertada, se apertada ou frouxa, ela mostra as nádegas dela, com toda a calcinha, fumando a perereca, é a barriga de fora. Uma mulher descalça que não tem cós, carta comigo, não sei nem o nome, estresse parece. Então, o brinco, o piso da tatuagem, ele macula o seu corpo. Por isso que é pecado. O corpo não é seu, é de Deus. Então, quando nós nascemos, é só o natural de Deus. Então, a senhora quer ser liberta disso? Quer morar no céu? Creia na Bíblia. Lembra-te do plano da salvação. Não esqueça que tudo que eu falei para a senhora, se eu ouvir esse vídeo, a senhora não imagina assim. É exatamente assim que funciona o plano da salvação. Então, compartilhe, fale com suas amigas, mostre para o seu marido, assista
É a mesma coisa que serve para a senhora, serve para ele também. A vontade de Deus é que todas as pessoas venham o conhecimento da salvação. Mas eu sei que acima de 90% das pessoas que dizem ser crente, eles não subirão. Jesus falou comigo, eu escrevi isso aqui no morro do Carapiçu, que pede Campo Grande eu morro. Mas Deus lhe abençoe, abra seus olhos, creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo, senhora, e a sua casa. Adonai, fique com Deus. Partilhe esse vídeo e Deus lhe salve pelo poder do sangue dele. Vou orar para encerrar. Pai Celestial, que todos assistirem esse vídeo sejam salvos, Senhor. As crentes mundanas se arrependam, as irmãs que são servas verdadeiras fiquem firmes no Evangelho, bota o diabo para correr dessas mentes enganadas que estão no nosso país. Liberta as mulheres da lascívia, do engano e dessa nudez maldita que até as crianças e as mulheres estão sendo influenciadas para usar. Liberta elas em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Adonai.